fazer dentro desse evento do Salomão. Nós estamos hoje recebendo alguns ilustres convidados aqui presencialmente, algumas pessoas assistindo remotamente, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade civil de administradores e, mais especificamente, tentar delimitar o tema de regra de julgamento de decisão, ou de Business Judgment Rule, e aqui para poder fazer essa frente hoje, para podermos conversar um pouquinho sobre esse assunto, um assunto que desperta algumas polêmicas, que a gente tenta importar do direito internacional, às vezes importamos seletivamente do direito internacional, então acabamos utilizando, às vezes, a regra de forma parcializada. Mas para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje, além de mim, eu sou Saulo Puccini, eu sou sócio aqui do Levi Salomão Escritório, advogados, estou junto com o Pablo Cesário, presidente executivo da Abrasca, estou junto com o meu sócio Fernando Perazzoli, sócio aqui também do Levi Salomão, e estou junto com o Rafael Zabaglia, sócio aqui também do Levi Salomão, e cada um, por favor, na hora que for fazer a sua primeira exposição, se quiser, faça suas palavras introdutórias, fique muito à vontade. A gente está aqui num bate-papo hoje, como eu comentei, para a gente conversar sobre responsabilização civil de administradores. E eu gosto, e quando me perguntam sobre isso, não é incomum a gente ouvir histórias de pessoas que estão sendo, digamos, ainda não sancionadas, mas estão passando por um périplo de se justificar por decisões de negócio que elas tiveram que tomar. Então, aquele que já foi administrador, que já participou do processo decisório dentro de uma empresa, e quanto maior essa empresa, mais complexidade está envolvida, sabe o que é a dificuldade de você lidar no dia a dia com decisões de negócio, que exigem celeridade, exigem presteza, exigem capturar boas oportunidades e, incitamente, comportam risco. Risco faz parte do negócio. Quando tudo vai muito bem, parabéns aos administradores, eis aqui o seu bônus de final de ano, eis aqui a sua remuneração, os seus prêmios pelos bons desempenhos na empresa. Mas e quando as coisas vão mal? E quando o negócio dá errado? E quando alguma coisa não sai como esperado? Como é que isso é, de alguma forma, atribuível à esfera de personalidade, à esfera de responsabilidade civil do administrador enquanto pessoa física? E isso, quanto mais a gente vai evoluindo no direito, a gente vai percebendo que isso está sendo transportado hoje para outras figuras. Aquilo que se conversava muito sobre responsabilidade de executivos em empresas de capital aberto ou empresas públicas, como na acepção americana, hoje você já fala também em algumas companhias fechadas, você já fala em outros modelos societários, já fala em fundos, já fala em gestores de investimentos, e tudo isso trazendo essa possibilidade de você, por conta de decisões erradas ou por conta de negócios que tenham dado errado, você buscar uma responsabilização pessoal do gestor. Esse é um tema que é polêmico no Brasil. A gente vê, infelizmente, alguns movimentos midiáticos à medida que a opinião pública pressiona, à medida que alguns eventos tornam-se muito notórios, pressiona-se que as coisas têm que ser mais reguladas, as coisas têm que aumentar o nível de cobrança, e isso traz consigo uma consequência muito clara. Existe a regra de proteção aos decisores das empresas por um simples motivo. Se eles não tiverem atratividade para trabalhar no modelo que tenha segurança, bons administradores não vão querer mais trabalhar para as empresas. Da mesma forma, se a gente não conseguir estabelecer critérios mínimos de comparabilidade para dizer e reconhecer que determinado ato foi um ato de gestão regular, e por conta disso ele não comporta vício nenhum, e que se você foi contratado para obrigações de meio, ou seja, você foi contratado para ter obrigações de zelar bem pela empresa, ser diligente e colocar os seus melhores esforços no desempenho dessa empresa, você não pode ser cobrado pelos resultados, pelos fins, porque você não é sócio dessa empresa, você é administrador dessa empresa, né? E se a gente não tiver parâmetros mínimos, a consequência que a gente tem é, muitas das vezes você vai levar para um juízo, seja para um juízo arbitral ou para um juízo judicial, uma decisão que é uma decisão negocial, que por conta de muitas vicissitudes no negócio deram errado. E aí vai-se a uma caça às bruxas para trás dos administradores que participaram disso. Esse é um momento que eu acho que é muito, muito oportuno da gente estar conversando sobre isso. Existem alguns projetos de lei que, até em resposta a um pouco de clamor popular, estão tentando
criar novas regras, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, para não me estender mais, eu queria começar aqui nossa rodada de bate-papo, e, por favor, fiquem muito à vontade na nossa conversa aqui para interromper a qualquer momento. Começar com o Pablo Cesário para ele colocar o ponto de vista da Abrasca, e quando a gente fala sobre isso de responsabilização civil de administradores de empresas, de executivos, por vezes conselheiros, por vezes diretores, dirigentes de empresas. Qual que é a visão que a Abrasca tem tido sobre isso e o que é uma tendência sobre esse assunto? Antes de passar a palavra, só fazer salientar para as pessoas que estão nos acompanhando online. Nós vamos fazer, a partir das 10 horas, a gente vai poder fazer rodadas de perguntas para as pessoas que estiverem aqui na plateia, caso queiram fazer alguma pergunta. E quem estiver acompanhando remotamente pelo Zoom, digita no chat do Zoom, a gente vai receber aqui e eu vou receber as perguntas para poder fazer a partir das 10. Tá bom? Muito obrigado. Tá ótimo. Bom, primeiro, eu queria a oportunidade de estar aqui e agradecer pelo convite. O Levi Salomão é um parceiro de longas batalhas já. A gente já esteve em muitas discussões intensas. Vocês já nos representaram no Congresso, no Judiciário, e acho que é muito interessante trazer esse debate nesse momento em particular. E eu acho que talvez, por primeiro falar sobre a Abrasca, para quem não conhece, a Abrasca é uma entidade que tem mais de 50 anos e que se dedica a uma causa. Mais do que representar empresas, a Abrasca vive da crença de que é possível criar prosperidade, especialmente via meio do mercado de capitais. A ideia aqui da Abrasca é que como a gente cria prosperidade com pequenos investidores, levando seus recursos, sua poupança aos melhores empreendedores, e a gente acredita que isso é uma forma de criar um país mais próspero e justo para todo mundo. Essa é a nossa causa que fundou lá atrás a Abrasca, esse é o nosso propósito, e é claro, a gente traz as companhias como um grande sucesso desse modelo, ainda incompleto. Nós temos um mercado de capitais sofisticado, mas ainda incompleto. Temos desafio, temos ótimas empresas, mas todas elas muito grandes, precisamos trazer menores empresas. Vivemos uma revolução na quantidade de investidores. Há poucos anos atrás tínhamos 300, 400 mil investidores. Hoje vamos chegar nos 15 milhões. Fantástico. É assim que se cria prosperidade. O meu sonho, de verdade, é quando a gente vai ter... aqui eu estava andando por Pinheiros, onde fica a Abrasca aqui, passeando ali pelas casas, eu gostaria que o vizinho, assim, um morador de uma daquelas casinhas ou daqueles apartamentos, pudesse comprar as ações da padaria da esquina, porque acha que aquele padeiro faz um pão ótimo. Isso tornará toda a sociedade muito mais próspera. A gente criar um espaço em que os melhores empreendedores conseguem coletar os recursos e devolver os recursos aos investidores, pequenos, grandes, de todo tamanho, isso cria um país melhor. E acho que o tema é muito interessante, de responsabilidade civil de administradores e de companhias, porque aqui a gente está falando, eu sou cientista político e o cachimbo entorta a boca do jeito que a gente, né? Não tem, e eu vou falar, portanto, muito menos de casos específicos, mas de como essas coisas, como instituições e regras geram resultados coletivos. Acho que essa que é a pergunta que a gente tem que fazer, porque aqui há dois bens públicos que precisam ser ajustados. No primeiro, uma questão de justiça e a outra de eficiência. É óbvio que, em particular, tendo essa visão de como a gente cria uma sociedade mais próspera e essa visão de que grandes empresas trabalham em nichos diferentes, pequenos e grandes investidores são capazes de alocar seus investimentos da melhor forma possível. Qualquer pessoa que traia, que fraude, que cometa crimes, tem que ser punido, obviamente. Mas também há um outro risco, e esse é um elemento central, de como a gente não aumenta a punição a tal ponto que torne o mercado ineficiente. E aqui acho que uma referência, adoro estudos comparados, meu doutorado é em estudos comparados, sempre uma referência muito importante que a gente tem que colocar os Estados Unidos. Para o bem ou para o mal, somos muito parecidos. Somos países grandes, diversos, desiguais. Eles tiveram uma colonização um pouco, talvez, menos penalizante do que a nossa, mas o fato é que somos muito parecidos. E acho que há bons ensinamentos e maus ensinamentos lá.
E o que a gente vê hoje, usando esse exemplo como dos Estados Unidos, é que o que se observa hoje, é a sensação dos gestores de companhia que os riscos de ser gestor têm aumentado exageradamente. E isso tem consequências coletivas. A principal delas é deixar de atrair os melhores talentos. Eu sempre digo que as companhias brigam por 3 coisas. A mais óbvia é capital, a gente está no mercado lutando para a alocação dos investidores, mas a gente luta, óbvio, também por mercados, mas talvez o mais difícil, a gente luta por pessoas, por talentos. A gente disputa isso. E é uma disputa mesmo. E um dos elementos centrais é como a gente garante que as melhores pessoas, as mais qualificadas, as que têm um comportamento adequado, estejam no lugar certo. E aqui vem um risco de engenheiro de obra pronta. É muito fácil dizer, poxa, como você não viu que ia dar errado? Depois que você tomou essa decisão, muitos anos depois, é facílimo ser engenheiro de obra pronta, mas essas pessoas, por outro lado, enfrentam decisões difíceis, que envolvem uma característica de risco que é inevitável, absolutamente inerente. Então, o que a gente precisa do ponto de vista político e coletivo e público é garantir como a gente estabelece uma linha clara entre quem pula o corguinho ou não pula o corguinho. Quem tomou decisões baseadas em fatos, lógica, estratégia, ou quem simplesmente fraudou ou cometeu crimes. E essa fronteira é um dos principais desafios que a gente precisa colocar. A gente precisa estabelecer, reconhecer que são atividades de risco, por isso, e são pessoas muito bem remuneradas. São muito bem remuneradas porque são, de fato, extraordinárias. Porque, de fato, contribuem com geração de valor. Por isso que elas são tão bem pagas. Não tem nenhuma bondade num bom salário de um CEO. Não há nenhuma bondade nisso. É apenas o reconhecimento de que aquela pessoa pode gerar valor e, se ela não gerar, ela estará fora, tenha certeza disso. Ela perderá, seja o emprego, seja margem no mercado, ela perderá e, portanto, será punida. Então, o que eu quero é. Há uma percepção em geral nas empresas de que o risco para os gestores tem aumentado. E eu vou trazer 2 exemplos aqui, 2 debates que me parecem tornar isso bem tangível. Um debate que a Braskem está diretamente envolvida. Uma delas, e aí vamos falar muito em consequência do evento Americanas, de novo aqui, nós estamos falando de claramente quem pulou o corguinho, de quem claramente cometeu fraude. Nós, claro, estamos esperando o fim das investigações, uma boa parte dessas informações ainda não é pública, esperamos com ansiedade, mas, em função de Americanas e de outros, claro, o que nós vemos hoje é uma tentativa que a gente chama de rebote regulatório. E essa é uma boa forma de punir quem não fez nada errado. Criar novas regras que atinjam aqueles que não fizeram nada errado e aumentam o custo de quem está fazendo certo é uma ótima maneira de não punir quem fez coisa errada e punir e deixar livre quem fez. Então, essa é uma das principais discussões e talvez, por isso aguardo, a gente tem muita confiança no trabalho técnico da CVM, a gente tem muita confiança nas investigações que estão sendo feitas, mas é preciso cobrar rapidez. Porque a melhor forma de. Sabe qual é a melhor forma de evitar comportamentos desviantes, criminosos, fraudadores? É deixar claro que quem quer que assuma esses comportamentos irá pagar. Não é criar novas regras. Existe alguma. Vamos pensar, aqui é só um exemplo. Existe alguma. Do que se sabe hoje, tá? E naturalmente, informação incompleta, assimétrica. Existe alguma dúvida de que o que foi feito lá era irregular ou ilegal? Não. Nenhuma dúvida. Essa não, a gente pode discutir quem fez, quem estava envolvido, e essa é um trabalho técnico difícil de investigação que cabe à polícia. E, de novo, todos os instrumentos de repressão, né, e nesse caso o que a gente precisa andem rápido, porque precisamos passar essa página. Para a companhia, inclusive, para os seus investidores, inclusive, para todo mundo. Agora, criar novas regras que não preveriam, não seriam capazes de evitar este comportamento, na verdade, penalizar todos os outros que têm tocado sua vida normalmente. E tem várias. Vamos dizer, por exemplo, uma boa parte e essa é uma discussão em andamento com a B3 na regulação do novo mercado, foi inspirada em medos e percepções equivocadas, que também não mudariam. E acho que o debate está evoluindo muito bem. Ontem, quinta-feira, foi publicada a nova versão e está muito melhor que a anterior. Mas não para por aí. Nós temos hoje uma discussão no Congresso sobre proteção de denunciantes. Tem alguma dúvida que isso é importante? Nenhuma. Esta é uma lacuna do nosso aparato de proteção de integridade. Mas é uma coisa que se aplica só às companhias abertas? De jeito nenhum. Quantas companhias abertas enfrentam o crime organizado
ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer parte do país hoje, e não tem proteção contra essas organizações. Veja, nós estamos discutindo um PL no Congresso agora que chama-se Devedor Quanto Mais. É uma discussão que eu espero votar este ano, que seja votada este ano no Congresso ainda. Qual é a questão ali? Existem setores que enfrentam de maneira sistemática o crime organizado como concorrente. Que empresa, que empresa que paga impostos, que trabalha na vida às claras, poderá concorrer contra o crime organizado? Não é possível. Percebe? Isso é uma medida correta. Isso é uma medida correta. Portanto, a gente pode falar sobre detalhes, e há detalhes ali que precisam ser melhorados, mas a gente não pode dizer, pois uma lei que cria uma regra apenas para penalizar companhias abertas com proteção de denunciante é absolutamente desproporcional. Este é um problema do país e, de fato, a gente precisa de uma lei de proteção de denunciantes para todos, inclusive para proteger as empresas que enfrentam, muitas vezes, organizações criminosas como concorrentes. Então, é criar novas regras? Olha, eu vou dizer, até agora não consegui ver uma regra que nos falta no arcabouço legal, que poderia evitar aquele comportamento lá atrás e que seria relevante neste momento, né, que poderia ter evitado. Portanto, acho que o primeiro ponto é, há uma percepção de aumento de riscos dos gestores que deve restringir ou limitar a nossa capacidade para administradores, conselheiros. Esta percepção é comum. Criar mais regras resolve isso? Não, pode piorar e pode não resolver o problema original, que era evitar comportamentos desviantes. Eu vou fazer um pouco mais amplo aqui, porque o criminal envolve, vocês sabem melhor do que eu, certamente, que o criminal envolve outras, né, tem outras consequências. Mas qualquer comportamento desviante, seria mais preciso dizer. A mesma coisa, e isto abre um debate para uma das coisas que eu acho mais graves, que é a tentativa, e aqui eu volto ao meu exemplo comparativo, que é importar as class actions. E vou ser mais claro possível. Isso aqui equivale a importar uma nuvem de gafanhotos. Isso é equivalente a importar uma nuvem de gafanhotos. Há dezenas de estudos e de novo, acho os Estados Unidos um país muito interessante, uma base óbvia de estudos comparativos, mas há dezenas de estudos que a existência de um sistema de class action, tal como existe nos Estados Unidos hoje, reduz investimento, reduz a capacidade das companhias de gerar prosperidade e afasta os melhores talentos dessas posições. Então, este é um debate que não deveria estar na mesa. E, de novo, como é que resolve isso? Investiga quem teve comportamento desviante e pune. Claro, devido ao processo legal, num modelo republicano, em que as pessoas têm a defesa permitida, claro, tudo normal, né? Não se trata aqui de forma nenhuma de desejar inquisições, né? Estamos falando de coisa republicana, como é o mercado. Então, este debate hoje sobre class action volta e é absolutamente surpreendente, porque tem coisas que não dão certo e não tem perigo de dar certo. Essa é uma delas. Qual é a solução aqui? É como a gente cria ou fortalece o mecanismo de enforcement que nós temos, e nós temos o mecanismo de fiscalização e punição no Brasil, ou como podemos melhorar, mas mudá-lo é um erro grave, porque, de novo, você confirmaria a percepção de aumento de risco de administradores, sem garantir, em contrapartida, a segurança dos investidores, que também perdem. Eu sei que nós estamos aqui numa casa de especialistas, mas para não especialistas, eu costumo equiparar a class action a ideia de que os condôminos processem os condomínios. Todo mundo tem briga em condômino, todo mundo tem briga. Mas suponha que 70% ou 100% de uns condôminos decidam processar o condomínio por qualquer coisa. E aí ela decide processar o administrador, que, claro, tem um bolso limitado, e se olha o condomínio. E a gente decide que 30% dessas eventuais reparações serão pagas por eles próprios. Ou seja, os condôminos perderam dinheiro, o condomínio estará falido, e quem único ganhou foi o gafanhoto que intermediou isso. Esse caso é o do gafanhoto. Este é o gafanhoto. Então, eu vejo, eu entendo perfeitamente que, do ponto de vista individual, isso é um negócio, não tem. Mas, do ponto de vista coletivo, isto é um retrocesso, é um risco. Isto não melhora a segurança do investidor, não permite uma gestão eficiente, que, claro, sempre envolve riscos, sempre envolve risco. Engenheiro de obra pronta não tem espaço nesse lugar aqui. Aqui, quem senta nessas mesas, senta bem pago, qualificado, mas senta com risco, com consequência.
né? Inclusive, a discussão que a gente vai falar agora sobre clawback é uma discussão que está acontecendo nesse momento. Acho que ela ainda não está madura, mas está na mesa, ela está acontecendo. Aconteceu na relação. Ontem a gente recebeu a B3 explicando o novo mercado. Há uma percepção de que esse tema, mas esse é um tema que merece ser discutido, ele não pode ser ignorado. Né? E aí que estamos falando mais uma vez sobre consequências. Mas aí eu quero falar sobre a parte internacional, que eu acho que também é relevante. Na sexta-feira ou quinta-feira, nós entramos com um processo, como amicus curiae, num processo no STF, que questiona a constitucionalidade de municípios discutirem em cortes estrangeiras fatos acontecidos no Brasil, cobertos pela lei brasileira e sendo sob a jurisdição brasileira, sendo julgados aqui. Este é um novo fenômeno que vem se espalhando com uma velocidade extraordinária e, de novo, aqui são as nuvens de gafanhotos ainda fora das nossas fronteiras, mas são pessoas, são ações oportunistas mesmo. E, por sorte, o ministro Dino, na sexta-feira, decidiu que todos esses contratos terão que ser publicados, o que nos dará a oportunidade de saber qual é a taxa de sucesso e qual o percentual que esses municípios terão que pagar. Eu suponho que uma boa parte desses prefeitos sequer tenham lido esses contratos, tá? É uma aposta. Mas veremos. Acho que essa semana ainda veremos esses contratos sendo publicados. Há uma onda disso, não é este o caso. Nós temos vários casos acontecendo no mundo contra companhias brasileiras. E neste caso, a gente vai lutar quando a gente vê isso de uma forma muito negativa, porque, de novo, reforça, neste caso aqui, ao lado da percepção de aumento de risco para conselheiros, administradores e todos os responsáveis por gestão, há também uma discussão, neste caso, sobre soberania, o que nos permitiu, portanto, discutir. Municípios podem ser polo ativo no exterior? Essa discussão de constitucionalidade me parece ela é fácil de mostrar que, obviamente, não, na nossa perspectiva, obviamente não. Eles deveriam ser representados pela União, ainda que eles exista a paradiplomacia, isso é uma outra coisa, não é cooperação, isso aqui é agência independente, autônoma e soberana no exterior. Então, eu espero que o Supremo, espero que sejamos aceitos como amicus curiae, mas isso reflete, no fundo, um fenômeno que está acontecendo aqui, e, de novo, e aqui muito interessante, é como uma coisa boa pode ser utilizada para fins destrutivos. Vários fundos especializados em special situations já operam no mundo, captando recursos para financiar, ou, portanto, querem fazer sobre taxa de retorno para financiar esse tipo de ação. Eles já existem no exterior e agora estão no Brasil com captação fechada. Eles conseguiram captar todo o recurso. Então, é razoável esperar que nos próximos anos esses fundos aumentem o acossamento, a instigação de ação contra as principais companhias brasileiras. E é muito engraçado porque não é sobre toda a companhia aberta, eles têm preferências, né? São as maiores companhias que dariam o maior retorno financeiro a essas ações. Inclusive, então, e é um bom exemplo de como nós temos uma tendência negativa, crescente, factível, mensurável, mas que, do ponto de vista coletivo ou público, terá efeitos negativos na nossa capacidade de atrair investimentos, de tomar riscos e de atrair as melhores pessoas para gerir os nossos negócios. Então, e aqui eu vou terminando já, de novo, muito agradecendo a oportunidade de ouvir, eu quero, na verdade, aprender aqui hoje, mas queria trazer essa perspectiva de que, como sociedades, eu sou institucionalista e acredito que a gente constrói regras e deveria construir regras pensando nos resultados públicos e coletivos, nos comportamentos que elas promovem, que elas incentivam, e uma reflexão muito clara sobre o que a gente quer incentivar e quais são as consequências intencionais e não intencionais de cada uma das decisões que a gente tem. Essa é uma das vantagens de estar numa associação. Eu não defendo nenhuma companhia indiretamente, mas tenho a responsabilidade, e a Brasca tem a responsabilidade de dizer porque a gente tem que dar uma resposta para essa sociedade, como é que a gente cria uma sociedade mais próspera para todo mundo, tá? Para todo mundo mesmo. Eu, de novo, sonho o dia em que a dona do cachorro, eu sou de uma cidade de Cataguases, do interior de Minas, o meu sonho é o dia que, lá tem muito cachorro quente, lanchinhos de rua que eu adoro, inclusive. O dia que ela tem um negócio bem sucedido, e o dia que ela vai pensar assim, onde é melhor investir? Eu vou comprar mais uma casinha de cachorro quente, eu vou comprar ações da Vale. O dia que ela tiver isso, entende?
essa pessoa, em geral mulher, porque em geral mulheres têm essa coisa, homens precisam crescer a percepção de cuidar da família, né, de estar ali, né, de ser o sustentáculo daquele negócio. Quando essa poupadora bem-sucedida de classe D ou C puder escolher, olha, eu vou comprar mais sanduíche isso nós teremos um país melhor com isso. E ela vai falando, porque a Vale é boa, a Vale tem o gerente dela lá, o cara que toma conta lá é bom, eles estão tomando conta do que tem que fazer o que tem que fazer, e eles vão, inclusive, geram mais lucro que eu. Aí nós teremos um país que a prosperidade caberá para todo mundo, que todo mundo caberá nesse sonho de que todo mundo pode ter uma cama, precisa ter cuidado de saúde, pode casar, ter uma festa de formatura, fazer um churrasco no final de semana. Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar e, portanto, as nossas discussões sobre instituições e, nesse caso, sobre os riscos e as ameaças e como os administradores podem e devem ser responsabilizados de acordo com as circunstâncias. Esse é o marco que a gente tem que... Qual é a sociedade que a gente precisa construir e o que as regras que a gente for criar incentivam, não incentivam, efeitos intencionais, não intencionais, positivos e negativos. Eu acho que essa é a discussão que a gente precisa ter. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa falar mais. Obrigado, Pablo. Excelente, excelente exposição. Algumas coisas que me vêm à cabeça. Pega uma caneta, por gentileza. Algumas coisas que me vêm à cabeça. O primeiro é obrigado. A gente fazer um paralelo com o mercado americano, e que lá a forma que a metáfora que você traz de investir na padaria, que nem até uma metáfora, é realmente uma realidade, as pessoas acreditam no negócio. E aqui a gente ainda usa o mercado de capitais como alternativa de investimento à renda fixa que antes ou ao título bancário que você antes tinha, ainda não acreditam no negócio. Pouco se pesquisa sobre o negócio. Eu acredito na rentabilidade, no meu agente de investimento que está modelando, e por isso que eu quero uma ação extremamente líquida, que transacione muito no mercado, porque eu estou procurando alternativa, eu não estou acreditando em negócios ainda. Então, eu acho que esse é um amadurecimento que realmente a gente precisa construir. E dentro do que você falou de trazer risco para a administração e espantar bons talentos, a regra de responsabilização, cada vez que ela começa a se tornar mais densa, mais complexa, mais você está afastando bons talentos do mercado e mais você está atraindo, com o perdão da palavra, burocratas que não querem tomar decisão. Eles querem rolar a bola. Eles querem continuar tocando as coisas como estão. Então, as grandes decisões, as grandes inovações, elas sim comportam risco. E concordo com você. Uma coisa são os riscos desmedidos e que cruzaram o corguinho, como você colocou. E outra coisa são decisões regulares de gestão que comportam risco. E aí a vicissitude ocorre em razão do negócio. O negócio comporta risco. Eu vou passar a palavra aqui para o Fernando e queria que ele, com esse contexto que a gente deu, trazendo as palavras do Pablo e com o contexto que a gente conseguiu fazer aqui, fala um pouquinho mais especificamente sobre como é que a lei societária hoje brasileira está organizada, como é que isso, em termos de lei das SA ou outro ordenamento jurídico, como é que isso aí está organizado, o que é esperado de um administrador, né? O que é um ato regular de gestão, afinal das contas, para a gente começar a ser um pouquinho mais específico. Bom dia a todos, né? Obrigado pelo interesse, pela presença. Vamos lá. Acho que antes, né, até de tratar da lei das SAs, que é a fonte primária aqui, né? A gente tem só contextualizar um pouco, né? A gente usa, e é muito usado o termo do Business Judgment Rule, enfim, é importado, né, claramente do direito americano, muito usado, muito discutido na doutrina, né? A gente vai até comentar um pouco de CVM, né? CVM trata não de responsabilidade civil, né, que é o foco da nossa discussão, responsabilidade administrativa, mas, né, por razões diversas, né, a gente tem e faz, em certa medida, é desejável, até esperado, né, que muita coisa se traga do exterior, em especial dos Estados Unidos, em especial, ainda mais no ambiente de mercado de capitais. Então, nesse ambiente de CVM, você tem o uso desse termo, dessa justificativa para avaliar decisões, né, de gestores de fundo ou de administradores de companhia aberta, e pouco disso é levado para o judiciário. O Rafael vai comentar um pouco mais à frente, mas o fato é que o que a gente está colocando aqui, né? Na essência, dividir, né,
até que ponto a decisão, né, a decisão de negócio pode ser revista por um julgador, CVM, o judiciário, um árbitro, se essa discussão for em arbitragem, até que ponto, né? E a ideia é que, por tudo que já foi colocado pelo Pablo e pelo todo o racional pelo Pablo e pelo Saulo, é que não faz sentido, né, esse julgador, a posteriori, analisar o mérito, revisar o mérito. A decisão tem todo um contexto, tem toda uma velocidade, tem todos os riscos, obviamente, inerentes e que não pode ser simplesmente revisada 2, 3 anos depois, em outro contexto, depois que o prédio já está pronto. É evidente que isso não pode acontecer. Então, a grosso modo, a ideia do Business General Rule, e a gente tem, né, base legislativa que, em certa medida, até tornaria desnecessário esse importar de conceitos estrangeiros, mas, enfim, a ideia é que o que pode ser analisado é o processo de decisão, né? Até que ponto essa decisão foi informada, refletida, até que ponto essa decisão é desinteressada, né? Então, o administrador buscou informações para tomar decisão, informações possíveis e razoáveis para aquele momento, né? Assim, você não consegue exaurir toda a informação, até porque a decisão, muitas das vezes, é uma decisão atrasada com todas as informações, é uma decisão que é inócua. Então, ele buscou informações razoáveis para tomar a decisão naquele contexto, né? Houve um processo de reflexão, que lá foi pensado, você tem elementos que demonstram que isso foi sopesado e, claro, desinteressado, né? Não há um conflito de interesses, né? Não há uma quebra de lealdade, não há nada que indique que há outros interesses que não da companhia, né? Se isso foi demonstrado, o máximo que o julgador a posteriori pode fazer é analisar o processo de tomar decisão para exatamente identificar que esses 3 elementos centrais foram cumpridos. Então, o que a gente tem então, e o racional para tudo isso já foi colocado, né? Só para complementar, além do que tomada de risco que é inevitável, você tem, enfim, o julgador, o juiz, mesmo o árbitro, ele não é um especialista em negócio, ainda que fosse, a gente caía no problema de, bom, depois não faz muito sentido essa revisão. O administrador ele está sempre correndo o risco de ser substituído, né? O trabalho não está sendo bem feito, a decisão de negócio levou um prejuízo, embora honesta e tudo mais. Bom, ele é substituído a qualquer momento, né? A Assembleia, os acionistas trocam, se for um fundo de investimento, o gestor é trocado, então ele já está nesse risco inevitavelmente. Então, o que a lei brasileira trata, né? A gente tem uma série de deveres, né, que os administradores estão falando especificamente de administrador de companhia, enfim, e mais especificamente de companhia aberta, mas administrador de companhia em geral, sociedades anônimas, né? Você tem o dever de lealdade, você tem o dever de diligência, até mais importante para essa discussão, você tem o dever de não atuar em conflito de interesses, você tem o dever em certa medida, não, você tem o dever de buscar os fins da sociedade, né? Você tem que buscar o objetivo do administrador, embora, né, eleito pelo grupo A, B, C, D, ele representa a sociedade. Então, todos esses deveres, eles conversam muito claramente com a dita Business General Rule. E a gente tem, para além disso, né, e uma regra, tá, isso na artigo 159, parágrafo 6º da Lei das SAs, que vai até além dessa regra do Business General Rule, que é basicamente a possibilidade do juiz, né, isentar de responsabilidade o administrador se ele identificar que esse administrador agiu com boa-fé e visando o interesse da sociedade. Então, você tem uma proteção que, né, se a gente fosse olhar, e esse é o artigo, né, que a doutrina traz como mais próximo da Business General Rule, porque, de fato, ele tem o mesmo mote, né? Então, proteger essencialmente decisões honestas. Decisões de negócio honestas, elas deveriam ser protegidas e não revistas a qualquer custo, e além disso, não poderiam gerar responsabilidade para o administrador. Então, e daí tem, né, e acho que não é o espaço para a gente discutir, tem muita discussão sobre até que ponto essas regras estrangeiras, ou, enfim, esse padrão de revisão é importado e tropicalizado, e até quem estuda isso a fundo, né, sustenta que a gente importa de uma forma muito seletiva, né,
enfim, então, e a gente tem um dever de diligência muito mais forte, porque ele é positivado, ele tá em lei, né? Enfim, é um sistema muito diferente. Então, trazer a ideia da jurisprudência americana, eu acho que positivo, né? Enfim, a gente tem que reconhecer, é um mercado mais maduro, maior, enfim, então, eu acho interessante, mas sem a ilusão de que você consegue importar, apertar, botar aqui numa tomada e usar da mesma forma, porque, enfim, a gente está em sistemas muito distintos, né? E um deles também, uma distinção muito clara, claro que a gente não pode generalizar, é que a gente tem no Brasil ainda uma situação que a grande maioria da sociedade, das companhias abertas inclusive, ela tem um controlador, né? Então, esse grau de independência do administrador, ele é sopesar, ele é um pouco mais reduzido. Não que a gente vá para o extremo de dizer, olha, não, então quer dizer que necessariamente ele é um teste de ferro do controlador. Longe disso. Mas a gente tem, e a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente reconhece isso. A gente, eu digo, a CVM, os julgados, enfim. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas quando se trata de situações em que tem claramente uma situação em que o interesse do controlador é muito evidente, por exemplo, incorporação de controlada. A CVM já expressamente diz, olha, aqui eu vou ter que olhar um pouco mais, aqui eu vou ter que olhar um pouco do mérito. Não dá para eu ficar só no processo. A gente, felizmente ou infelizmente, dada a situação fática, precisa reconhecer que o administrador aqui está, no mínimo, um pouco menos independente, em teoria. Então, aqui faz sentido olhar um pouco mais. Então, acho que tratando especificamente de lei, são esses artigos, esses deveres. Eu acho que mais para frente a gente comenta um pouco da aplicação prática dessa história. Ótimo, ótimo. Obrigado, Fernando. Fazendo um pequeno paralelo, você disse que esse regramento está na lei das SAs e em tratando de CVM não seria especificamente de responsabilização civil, mas eu já presenciei situações em que essa mesma tipologia que foi colocada foi usada para tipificar uma ação de improbidade administrativa, uma condenação perante o Tribunal de Contas, um processo sancionador na CVM, e foi todo juntado a um processo penal para aqueles que eram gestores de companhia do sistema financeiro, como gestão fraudulenta de instituição financeira. Então, a mesmíssima categorização de uma mesma decisão tomada pelo mesmo grupo de pessoas que foi trazido, e aí que eu falo da importação seletiva, foi trazido o modelo de avaliação de decisão da Business Judgment Rule como se fosse uma tipologia quase que prevista em lei do que é esperado e o que não é esperado. Parafraseando o que você falou, a gente tem dentro dessa Business Judgment Rule, a gente tenta traçar limites para delimitar o que é um ato regular de gestão, o que é um ato que, se cometido, ele foi tomado regularmente, e aí que não se rediscuta o mérito, nem porque o sócio controlador não gostou, nem porque nenhum acionista não gostou, e nem porque alguém acionou o judiciário e o juiz também pode não ter dela gostado. Mas a partir do momento que você cruza a linha e essa decisão para de ser um ato regular de gestão, você está diante de uma situação de que essa decisão é anulável, não só a decisão dele, como ele vai ser possivelmente responsabilizado pelas consequências. E aí a gente está falando aqui de CVM, mas quem diz, no final das contas, e quem faz coisa julgada acaba sendo o judiciário, né? E por mais que a gente tenha, e esse modelo é um modelo importado da common law, um modelo importado do vínculo aos precedentes, e aqui a gente no Brasil não é tão apegado a respeitar precedentes. Mas fala, Rafael, por favor, trata um pouquinho de como é que esse tema de responsabilização civil e mais especificamente de Business Judgment Rule tem sido visto no judiciário. Obrigado, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco hoje, também a todo mundo que está nos acompanhando pelo vídeo. Bom, eu vou começar falando uma coisa meio chata. O judiciário não é tão prolífico assim em decisões sobre Business Judgment Rule quanto parece, tá? E o que tem não é de companhia aberta, é de limitada ou de companhia fechada. Porque geralmente isso acaba sendo ou sendo levado à arbitragem, mais recentemente, ou então sendo lidado pela própria CVM. Eu quero também realçar muito esse ponto que foi levantado aqui, essa importação à crítica de conceito. Para começar do nome, né? Business Judgment Rule enrola a língua na hora que a gente fala,
E pode ser traduzido por autonomia de decisão empresarial, teoria de decisão negocial. Tem muita coisa em português que a gente pode usar, em vez de ficar enrolando a língua para falar isso toda hora. E eu acho que o judiciário tem um pouco essa visão, tá? Quando a gente vai olhar os julgados... Perdão? Que bom. Tá comemorando. Quando a gente vai olhar os julgados, geralmente o que acontece? Nós fizemos aqui uma pesquisa dos últimos 15 anos, tá? De julgados judiciais. Nos arbitrais é muito mais difícil de conseguir informação, mas nos judiciais que tenham tratado de autonomia de decisão empresarial, deveres e responsabilidades dos administradores. E deixa eu circunscrever aqui um segundo, tá? Nós não estamos tratando aqui de administrador na qualidade de controlador de empresa. Uma coisa é o acionista controlador, outra coisa é o cara que administra lá, a pessoa física. Então, nós estamos só... E dentro disso, a responsabilidade do administrador pode ser por fraude, por exemplo, para usar aqui o termo, o exemplo tão em voga da Americanas. Isso não tem a ver com decisão negocial, tá? Aqui, o cara descumpriu regra contábil. O cara fez um desviou o patrimônio da empresa. Isso não tem a ver com decisão negocial, tá? Então, nós estamos falando aqui de negócio que deu errado. Eu comprei um ativo, o ativo desvalorizou, se mostrou um mau negócio. É disso que nós estamos falando aqui. Então, a gente tem que ter essa noção aqui para circunscrever. Procuramos intensamente decisões a esse respeito e que a gente encontra são não mais que 15 decisões nos últimos 15 anos, tá? E as poucas menções que há a decisão negocial, autonomia de decisão empresarial, business judgment rule, artigo 159, parágrafo 6º, o que vocês quiserem, en passant. E geralmente uma frase solta, tem até a Acórdão do Supremo que menciona isso, que fala na linha tal, o decreto está correto, era uma questão de uma ação direta de inconstitucionalidade, o decreto está correto e isso está em voga junto com a Business Judgment Rule, que mostra que não é um debate maduro no judiciário ainda. Essas decisões do judiciário, elas não dão... Primeiro, elas não são suficientemente volumosas para traçar um panorama. Geralmente estão ligadas a questões de prova e não envolvem grande discussão jurídica por trás delas. A própria relação entre um conceito que é de séculos da Inglaterra, que foi para os Estados Unidos se desenvolver em Delaware durante muito tempo, desde os anos 80 está muito em voga nos Estados Unidos, e tem sido usado na CVM, não chega ao judiciário. Basicamente se trata disso e se tenta fazer uma relação com esse artigo 159, parágrafo 6º que o Fernando comentou, que é esse que fala, olha, você pode ter agido, causado um dano à companhia, mas se você agiu de boa fé e no interesse da companhia, você está eximido de responsabilidade. E eu vou além, tá? Eu acho que o judiciário não faz mal de fazer isso. Eu não gosto muito da ideia de a gente ficar importando coisas sem necessidade. A começar do nome, como eu falei, mas eu penso que o sistema da Lei das Sociedades Anônimas já é suficiente para o que nós precisamos aqui. O Pablo falou isso e eu dou total razão a ele. É simples. Quem cumpre lei e estatuto não é responsabilizado pelos seus atos de gestão. Isso já está no artigo 158 da Lei das SA, tá? A regra é: administrador não é pessoalmente responsável, a não ser quando age com A, culpa ou dolo, ou B, violação de lei e estatuto. E se a gente estiver falando de Business Judgment Rule, de decisão negocial, a gente nem poderia falar de lei e estatuto, né? Porque você não pode falar que alguém violou a lei de boa fé em benefício da companhia, senão a gente falaria que um cara participou de um cartel que dá dinheiro para a companhia que está participando do cartel, porque ele estava de boa fé achando que aquilo não era uma conduta ilícita e estava gerando lucro para a companhia. Né? Assim, não faz sentido a gente tratar disso. A gente está falando de culpa e dolo, coisa que já está na lei. Então, eu entendo a posição do judiciário aqui, e eu sei que tem uma parte disso que fica obscurecida pela arbitragem, que é sigilosa, mas eu entendo e gosto do fato de que não é o judiciário que está lidando com esse assunto. Porque, de novo, isto não deveria ser um assunto para começo de conversa, como o Pablo comentou. A administradora administra, capitalismo envolve risco. O administrador só deve ser punido em situações extremas, situações em que ele agiu de maneira grossa, coisas muito mal avaliadas. E mesmo assim, acho que o juiz conhecendo o judiciário um pouco, os juízes não estão preparados para se colocar na cadeira do cara que está com a caneta na mão tomando decisões ali no calor do momento. A cadeira está quente, o seu acionista está te ligando.
Você tem que tomar decisões rápidas. Aqui, quando a gente está no contencioso, estourou um pepino, a gente tem que entrar com pedido de liminar. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a coisa mais detalhada, uma petição de 45 páginas com vários argumentos super esclarecidos. Não, eu tenho que fazer isso em 24 horas. Pense no administrador com uma quantidade imensa de assuntos todos os dias. Um CEO que tem que lidar com o funcionário, tem que lidar com o público externo, tem que lidar com o regulador, tudo ao mesmo tempo agora. Um juiz não é capaz de absorver isso. Então, eu até gosto da ideia de a gente tentar diminuir o impacto, e por mais que a gente esteja esse evento hoje baseado, né, em decisão empresarial, nesse negócio ruinoso, eu acho que nós deveríamos diminuir a ênfase nisso, que tem sido grande ultimamente. Bom ouvir a posição do judiciário um pouco mais parcimoniosa em relação a como importar esse instituto. Então, né? Acho que é um pouco de gentileza. Ou talvez prestar atenção nisso, eu não sou capaz ainda de o que eu tenho um pouco de receio, e por isso que a gente não deixa de tutorar ou aconselhar os administradores que, olha, observe tais deveres e veja tais padrões de conduta que eles vão te proteger eventualmente amanhã, quando você tiver que responder para trás sobre esse assunto, né? E a gente ouviu falar de engenharia de obra pronta aqui várias vezes, mas isso tem até um ramo da psicologia que fala sobre isso, que quando você olha para as coisas para um passado muito distante, primeiro que você já não estava ao momento do fato, né? Então você tem uma tendência de minimizar todas as vicissitudes, tudo que tinha envolvendo aquele fato, né? Então eu já ouvi várias vezes falarem da previsibilidade do 11 de setembro, da previsibilidade da crise do subprime, da previsibilidade da Lava Jato, da previsibilidade da Covid, da pandemia, e duas dessas eu vivi na pele como gestor, como administrador. E eu me lembro bem de ir buscar órgão de controle para falar assim, eu queria entregar minha confissão de culpa porque eu vou errar, eu não planejei, eu não fiz direito, eu não tenho tempo para fazer, então eu espero que... Estou tentando fazer na maior boa-fé possível. Pelo menos boa-fé objetivo eu estava tentando provar. Mas mais do que isso não ia ser possível. E mesmo assim, 5, 6 anos depois, ou 10 anos depois, ou dependendo do ordenamento jurídico que você queira aurir, 20 anos depois você vai ouvir histórias de falha de planejamento e etc. Bom, mas bom saber que o judiciário está pelo menos mais econômico, então, nas consequências, mas eu tenho muito receio de demonização de algumas coisas. E a gente é muito, desculpa a expressão, a gente é muito apegado ao mediatismo. A gente quer dar resposta midiática para as coisas que acontecem. Então, se existe um evento notório, a gente quer ver alguém sendo preso. Então, antes da gente conversar sobre consequências, fecha a torneira, como é que se evita, por que aconteceu, a gente quer logo ter um Marte, não um Marte, mas a gente quer ter alguém ali para poder tomar consequências, dar as consequências. E por isso que a gente é um país que positiva tudo em lei, e se você pegar a quantidade de regulação e regras de compliance que a gente tem no Brasil, a gente talvez seja os top 2 ou 3 do planeta em quantidade de regras de compliance. E nem por isso a gente se sente num ambiente menos fraudulento ou menos averso a risco, né? Pelo contrário. Então, é muito comum você ver países que têm legislações super complexas sobre padrões de conduta para cada detalhe, são os países mais corruptos que tem no mundo. E talvez a gente tenha um problema por um apego popular, de um apego populista, desculpa, está tentando editar regra para tudo que acontece, para que espere que não aconteça isso de novo. E se for um comportamento fraudulento, como disse o Rafael, não vai existir a regra que vai impedir que tenha o comportamento. Já era errado há muito tempo, antes do problema de se fraudar balanços na Enron, por exemplo, já era errado você fazer malversação de balancetes. Não precisava estar escrito na Sarbanes-Oxley que aquilo ali ia virar um crime. E vou voltar a palavra aqui para o Pablo, eu queria ouvir um pouquinho dele sobre como é que você enxerga isso tem uma busca de aumentar a regulação. O tempo inteiro você quer, parece que você vê, e todo mundo parece que procura o seu parlamentar ou o político quer ir na imprensa para dar notícia de que isso não vai passar,
despercebido, faremos alguma coisa, né? E aí ele manda ofício para a CVM, para o Bacen, para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para qualquer outro regulador que participe dessa cadeia, para a Anbima, e ele quer dar a notícia de que alguma coisa vai ser feita. E logo depois surge um projeto de lei, ou surge alguma regulação, uma iniciativa regulatória, né? E ainda nas agências reguladoras você teria exigência de fazer análise de impacto regulatório. Se você for para o Congresso direto, não se exige deles. Então, como é que você vê essa sanha, talvez, colocando dessa forma, da gente querer buscar mais regulação no momento que a gente tinha que estar pensando do porquê que aconteceu, para evitar o que você justamente falou, de estamos punindo o bom gestor, estamos criando punição para o bom gestor e não separando o joio do trigo. Eu acho que a questão aqui, e envolve um pouco do que você está falando do judiciário, a gente tem, de novo, o cachimbo de torta-boca. Eu sou cientista político, que tem um conceito que se chama regime. Tem dois conceitos muito interessantes em ciência política, mais do que a lei. Aliás, tem dois conceitos interessantes. A lei importa quase nada. O que importa é o que você faz da lei, de verdade. Então, em primeiro lugar, faz o seguinte: o regime vai dizer, olha, por sorte, nós não temos um regime hoje judicializado. E por isso que a gente tem agências reguladoras. Veja, uma discussão de revisão de decisão, de qualquer companhia, não apenas as abertas, até de uma pequena, ser feita no Congresso Nacional ou por um juiz, geraria uma comédia de Fellini, porque, veja, é complexo mesmo. É por isso que a gente cria organizações especializadas, que ainda não são aqueles que estão na linha de frente, mas que pelo menos se dedicam a entender aquilo profundamente. Então, do ponto de vista de regime, por exemplo, então, do regime de monitoramento, controle e punição no mercado de capitais, acho que existem alguns. Bom que ele não está no judiciário, bom que ele esteja mais na CVM, e não estou falando mal nem do Congresso, nem do Judiciário, só estou dizendo que eles são humanos e, portanto, como todos os demais, limitados. E por isso mesmo a gente especializa, coloca a gente especializada na CVM ou em qualquer outra agência reguladora. Eu acho que a questão aqui do regime, eu de novo, sou cientista político, moro em Brasília, vou ao Congresso 3 vezes por semana, pelo menos, vou no governo. Não acho que exista uma sanha reguladora do Congresso. O Congresso, e é normal, um parlamentar quer se mostrar, quer se colocar no debate e, por isso, coloca lá um projeto de lei. Aquilo, para se tornar uma regra, por outro lado, demora muitos caminhos, muitos caminhos. E passa por um processo público, aberto, em que todo mundo pode participar, e que eu acho ótimo. E se você discorda, você vai para lá, por exemplo, como aconteceu, vai, olha, esse projeto de lei aqui está ruim, ele vai ter um problema, ele tem uma consequência não intencional, ou a intenção é boa, mas ele não vai alcançar o que você espera. E, portanto, não acho que haja um risco exatamente no Congresso, ou que seja ele o mais. Porque, de novo, lá na Braskem nós somos uma organização pequena. Nós monitoramos pelo menos uns 2.000 projetos de lei. Quantos deles serão aprovados? Quantos projetos de lei são aprovados por ano que mudam a regulação? Não dá em tudo dá uns 10, 12 por ano. Por ano. Então, nós temos um sistema político que é muito permeável, e eu acho isso positivo na realidade. Mas acho que, portanto, não acho que este é o problema do nosso regime. Eu acho que o que o nosso regime precisa resolver, e aí considerando agências reguladoras, CAD, Congresso, Judiciário, o regime, né, todas as instâncias, e como se aplica a lei mais do que a lei. Eu acredito pouquíssimo na lei em si. Eu acredito na interpretação que os agentes que têm que executá-la dão à lei. Isso aqui é o que importa, tecnicamente. É o que o juiz fala, é o que o analista da CVM fala, é o que os nossos comentaristas de mercado, que os nossos analistas das corretoras, né? Isso que cria o regime. Acho que o nosso regime como todo o sistema brasileiro, nós temos um problema de efetividade da punição, que ela seja vista como justa. Então, portanto, não é vingativo, não deve ser vingativo. E acho que o desafio aqui está, em grande medida, de uma das pautas que a gente mais tem levantado, de como a gente fortalece e torna mais apto, por exemplo, colocando mais gente na CVM. A gente precisa que essas investigações durem menos. E é porque a CVM é incapaz ou tem má vontade, eu não vejo isso de verdade, mas vejo uma enorme dificuldade de quadros que estão enfraquecidos, o que nos leva, inclusive, a um nível de autorregulação muito superior ao que você vê em outros mercados. É o papel da Anbima, é o papel da Ancor e até o papel da Braskem. Mas, veja, isso é uma resposta a instrumentos aqui nesse caso, que tem que ser públicos mesmo, assim, aparelho estatal,
Não, a gente não, nós entidades do setor podemos ajudar um pouco, mas não podemos substituir o Estado. Não é possível, né? Existem coisas que só o Estado pode fazer. Então, acho que o nosso desafio, no nosso regime, é menos criar regras e mais garantir a mensagem clara, que é o seguinte: você está fazendo tudo certo, meu amigo, toca o negócio. Despreocupa. Despreocupa. Agora, se você fizer coisa errada, mano, se prepara. A sua vida vai acabar, o seu patrimônio vai desaparecer, você vai para a cadeia. Porque o próximo vai pensar 2 vezes antes de fazer essa coisa. Então, de novo, não estou defendendo de jeito nenhum inquisições, caça às bruxas, que as pessoas não tenham, que hajam, né, prisões fotográficas. Isso também é péssimo, também tem efeitos negativos. Mas a gente precisa deixar claro que qualquer coisa errada tem consequência. Para qualquer um que tenha responsabilidade, é claro, isso é um processo técnico, complexo. Então, acho que do ponto de vista de regime, pensando em regime, qual é o nosso desafio é como a gente garante não apenas a punição dos culpados, quando eles forem culpados, mas a percepção generalizada de que não cumprir regras dá errado, não compensa. Acho que esse é que é o grande desafio no nosso regime. Muito legal, muito bom, muito bom. E é o problema da decisão tardia. E ela vai ter a consequência de que passou incólume. Vão se passar muitos anos e prescrito estará na hora de uma eventual condenação. E isso você perpetua a... Exato. Mas aí você perpetua a insegurança, né? A gente está conversando aqui sobre Business Judgment Rule, e eu deixo as traduções sempre para o competente Rafael, muito letrado no inglês. E dentro dessas regras, muitas vezes a gente se pergunta: isso é aplicável para Big Corporation? É aplicável para a Vale? É aplicável para a Petrobras? É aplicável para a Suzano? Para as Big Corporations? Ou isso é aplicável também para as companhias menores? E aí eu desço até um nível a mais. A gente vê hoje uma proliferação gigantesca do mundo de fundos. E isso é muito bom para o país. Você vê uma multiplicação de acesso de investidores por via de fundos, que nada mais são do que um condomínio de pessoas que se juntam para investir. E isso por conta disso, você pode ter um efeito de escala gigantesco, acessar bolsos novos, etc. E aí você vê também muitos fundos entrantes no mercado, novos administradores, novos gestores, e nem sempre, talvez, eles estão tão a par do que são as responsabilidades fiduciárias que eles também assumem quando estão ali colocando suas matrículas de ANBIMA, etc., seu CPF nas decisões. E aí eu passo a palavra aqui para o Fernando, vou perguntar um pouco para ele. Business Judgment Rule também se aplica ao mundo de fundos? E se sim, qual que é a decisão certa que tem que ser tomada, né? Porque muito fácil quando a gente fala do CEO da Vale. Fácil não, muito difícil, por sinal. Mas você falar da Big Corporation, que ele vai ter muita estrutura, mas às vezes você vai ter indústrias menores ou fundos de investimento com estruturas muito enxutas. E essa regra de responsabilização ou de escusa da responsabilização, ela se aplica também a empresas menores? Bom, a resposta é sim, né? A gente, há um tempo atrás, até para um cliente, tinha feito uma pesquisa sobre julgados da CVM focado em administrador de companhia aberta, né? Então, a gente tinha até esse material pronto. E para esse evento, eu falei, vamos olhar também o que a CVM tem dito especificamente, né, da aplicação da Business Judgment Rule no contexto de gestores de fundo, né? Enfim, eu já sabia, na verdade, sem pretensão, mas eu já imaginava a resposta, né? E há julgados, né, que, enfim, assim, categoricamente, né, isso foi provocado, foi levantado como, né, argumento de defesa, que essencialmente o que o colegiado disse olha, é a mesma coisa, né? Então, a mesma lógica, o mesmo racional se aplica para gestores de fundos de investimento, né, que normalmente a decisão negocial nesse contexto é da função de gestor, né? Decidir por investir, desinvestir ou manter o papel, né? O instrumento financeiro, enfim, objeto do investimento. Então, basicamente, nesses casos, o que a CVM colocou, olha, aqui a gente vai olhar o processo de decisão, vamos olhar se esse processo foi um processo informado, né, refletido, desinteressado, e a gente só vai avançar para a avaliação do mérito na medida em que há algum indício de que, olha, houve má fé, houve algum conflito, né? Então, basicamente é isso que a CVM coloca. E até para trazer um pouco de concretude à conversa, eu
Eu vou ter que olhar minha cola aqui, mas olhei três exemplos de como que isso na prática foi colocado, né? Então, um exemplo que a discussão toda estava sobre o preço do ativo, né? Então, a discussão era que esse ativo estava supervalorizado, né? Inclusive, havia, dentro da própria instituição, relatórios que indicavam um risco exagerado, né? Enfim, alguns indícios de que, olha, isso aqui talvez não fizesse sentido fazer esse investimento, mas fazer esse investimento. Aí, claro, vamos para a parte de prova, o gestor conseguiu demonstrar que, olha, se foi sim pensado, isso aqui foi sim estudado, isso aqui foi sim, tomamos risco, né, de acordo, obviamente, de acordo com a política de investimento do fundo, de acordo com o regulamento e tudo mais, era um risco possível de se tomar, não, né, o resultado final não foi positivo, mas eu demonstro aqui que eu tive diligência na tomada de decisão e a CVM aceitou e expressamente usa a nomenclatura, enfim, o termo Business General Rule e diz, olha, nesse contexto, eu paro por aqui e estou satisfeita e o gestor não tem como ser responsabilizado. Um outro caso, aí já vai para um outro extremo, né? Que se busca, basicamente aqui, os investimentos foram feitos, havia algum espaço para dúvida se eles estariam ou não dentro do espaço possível da política de investimento, que era relativamente ampla, mas a investigação levou à conclusão de que, olha, as decisões de investimento aqui tiveram, em grande medida, foram em grande medida baseadas no tamanho da remuneração que o gestor teria investindo ali ou acolá. Aí, bom, aqui tem um problema de lealdade e, por conta disso, evidentemente, eu vou mais a fundo e não venha com o argumento do Business Judgment Rule, que isso aqui, né, é um problema. Então, estaríamos numa situação, né, que é um erro, não é um erro honesto, é um erro desonesto e por conta disso não... Exatamente. Então tem um caso nesse sentido. Em um outro caso em que a acusação toda foi, olha, vocês investiram numa sociedade que nem demonstração financeira tinha, né? Ou estavam muito antigas e tudo mais. E a CVM analisou o assunto e falou, bom, vamos olhar o contexto, vamos olhar o todo. É claro que isso daí o que é? Isso é um impedimento para investir nesse caso específico deste fundo para esse tipo de ativo? Não é um impeditivo por completo. Mas você vai precisar me demonstrar o que mais você fez, o que mais de procedimento você fez para, de fato, ainda, né, isso aqui é um sinal de alerta. Então, o que mais você fez para demonstrar que você foi diligente, que você se informou suficientemente e, no caso concreto, a despeito de uma informação importante, na falta de uma informação importante, a CVM se deu satisfeita e, novamente, né, usando as regras, enfim, essa lógica do Business Judgment Rule, enfim, entendeu que o gestor estava, enfim, não deveria ser responsabilizado. Então, enfim, a grosso modo, olhando na indústria de fundos, é a mesma coisa, o gestor nada mais é do que um administrador, né, lato sensu, da gestora, enfim, prestando serviço para o fundo, que toma decisões negociais. Se elas forem de acordo com o regulamento, de acordo com os normativos, informada, desinteressada, né, sem conflitos e refletida, a avaliação da CVM deveria parar no processo e não seguir para o mérito. É isso. Legal. E o mundo das decisões mais simples funciona bem. O difícil é você tomar essa decisão com um fundo exclusivo, por exemplo, e com o cotista falando eu quero que compre, eu quero que venda, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí, como é que você ficaria diante de uma situação dessa? Não vou fazer spoiler, a gente comenta isso porque o regramento seria, a exigência seria de diligência e de bom preparo e de lealdade do administrador e do gestor seriam iguais, mas claro que estamos falando de uma situação mais extremada e que certamente seria sopesada, mas não excluiria a responsabilidade. Mas eu vou voltar aqui a falar com o Rafael para perguntar um pouquinho sobre, basicamente, quando a gente está dizendo e você fez, por mais que a gente tente importar um instituto com os critérios de informação, desinteresse, reflexão em cima da decisão, você falou muito bem, o que resume se uma decisão é atribuível ou não à responsabilidade pessoal da pessoa é presença de boa-fé ou não nessa decisão. E esse é um instituto bem difícil de você discutir. Quando a lei está falando, e muito desde a edição do Código Civil de 2002, fala-se muito de boa-fé objetiva, embora não exista
um postulado do que isso signifique também. Mas quando a lei fala ali de boa-fé nesse ato regular de gestão, é uma boa-fé objetiva, uma boa-fé subjetiva? Comenta um pouco sobre isso à luz do que você tem de experiência. Você quer me dar boas perguntas e fazer coisas fáceis. Obrigado. Legal. Falar lero, eu falo. Legal, tá bom. Bom, vamos lá. Só para retomar aqui, gente, eu comentei, o Fernando também comentou, o artigo 159, parágrafo 6º, né, que dá essa espécie dessa isenção ao administrador que age de boa fé no interesse da companhia. Ou seja, ele pode até ter feito bobagem ao fazer um certo negócio, mas ainda assim o juiz pode perdoá-lo, por assim dizer, se ele tiver de boa fé. Em direito privado, a gente costuma estabelecer dois tipos de boa-fé. Uma coisa é a boa-fé que a gente chama de objetiva, e que é um instituto que vem do direito alemão, de longa data. Ele tem uma ideia de que todo mundo deveria ter um padrão, um limiar comum na sociedade de conduta. Não interessa se você estava a fim de fazer daquele jeito ou não, mas todo mundo deveria seguir um certo parâmetro de conduta. Isso é o que a gente entende como boa-fé objetiva, mas como o Saulo comentou, não tem conceituação legal. Tem situações em que esse fenômeno aparece, mas não tem uma regra, não se fala assim, o que é. E do outro lado tem a tal boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva é a psique de cada um de nós aqui. Quando eu estou comentando com vocês, eu estou querendo enganar vocês ou eu estou querendo falar a verdade? Isso é boa-fé subjetiva, é a crença. É a crença no que eu estou fazendo. E para um juiz, é sempre muito complicado tentar descobrir se uma pessoa estava mentalmente, ou uma pessoa jurídica, ao formar sua vontade pelos órgãos societários, estava desejosa de praticar uma coisa ou aquilo aconteceu de maneira natural. Nesses casos aqui, eu tenho entendimento, e eu acho que eu estou bem ancorado em bons professores, que essa boa-fé que o administrador precisa ter é a subjetiva. Ele precisa acreditar que ele está fazendo bem para a companhia. Então, mas eu não teria feito assim desse jeito. Uma pessoa comum não teria agido assim. Olha, uma pessoa comum não está na minha posição agora, não ganha o dinheiro que eu ganho como CEO e, ao mesmo tempo, não assume responsabilidade, não precisa ter seguro DNO, não precisa estar falando com um monte de gente. Não está em campo aberto, sujeito a tomar tiro de tudo quanto é lado todo o tempo. Então, do meu ponto de vista, essa boa-fé que exime o administrador de responsabilidade é a crença que ele tem de estar agindo em benefício da companhia. De novo, dentro eu não acho que, neste caso, nós possamos fazer isenção para violação de lei e estatuto, tá? Que é uma das regras que supostamente daria uma... E caberia isenção em tese, olhando para a lei fria, mas eu acho que você não tem como tirar o cara... mais ou menos falar que você viola a lei de boa fé, é falar trair por amor, entendeu? É uma coisa meio assim, acho complicado, tá? Então, eu não gosto muito dessa posição. Mas, pelo menos para culpa e dolo, eu acho que vale. E nesse caso, acho que é pela questão psicológica. E num ponto além, é muito comum a gente ver as regulações evoluindo e atribuindo um responsável pessoa física por determinada exigência regulatória. Quem acompanha a regulação, principalmente as de compliance, o que isso significa? Você ser o diretor responsável por risco, compliance, etc. Quando me pergunto, eu falo, significa que você vai ser responsável objetivamente por isso aí. Eu falo, não, de maneira alguma, não existe responsabilidade objetiva pelo feito do outro, né? Eu falo assim, não, mas vai se criar uma presunção absoluta de que você é o responsável por aquele assunto. Logo, as consequências, independentemente de ter que provar se você teve culpa, se você teve boa intenção, as consequências vão recair sobre você. E isso tem despertado muita discussão também. Então, do prisma de responsabilidade, você pensa também que a responsabilidade exigida é uma responsabilidade objetiva ou subjetiva? Legal, obrigado. Obrigado. Essa é para passar na prova depois, vou ver se o pessoal vai me avaliar no final. Seguinte, eu penso que deve ser sempre subjetiva. Responsabilidade objetiva, só para dar um passo atrás aqui. Quando a gente fala de responsabilidade civil, né, voltando desde lá no comecinho da exposição do Saulo, no bom dia dele a todos aqui,
A responsabilidade civil pode ser de dois tipos, ela pode ser subjetiva ou objetiva. Quando a gente fala de responsabilidade em geral, nós estamos falando de responsabilidade subjetiva. Você tem que ter um ato que foi contrário à lei, alguma coisa que violou uma regra, você tem que ter um dano que aconteceu, você tem que ter uma relação entre esse ato e esse dano, e a pessoa que causou aquele dano tem que ter agido com culpa ou com dolo, ou seja, vontade de cometer aquele ato, ou fez bobagem, tá? Essencialmente, negligência, etc. Seria em inglês, no societário americano, seria recklessness, por exemplo. Essa é a regra geral. Para ser responsabilidade objetiva, você tem que ter uma regra. Tá? Ela tem que, ou então quando se trata de descumprimento contratual, porque aí você tem uma questão específica. Do meu ponto de vista, quando o administrador está administrando dentro dos seus poderes societários, portanto, dentro do que ele não está fazendo o que a gente chama de ultravíres, não está excedendo o que o estatuto lhe confere, neste caso eu entendo que ele está sob responsabilidade subjetiva. Mas tem um problema. A lei das SA, ela tem regras que dizem que se você, outro administrador, está vendo o coleguinha fazendo bobagem, você pode ser responsabilizado junto com ele. Então, além de tudo isso, o administrador ainda precisa ficar tomando cuidado com seus pares dentro da empresa, para ter certeza de que os demais estão cumprindo as mesmas regras. Mais uma razão, aliás, a reforçar o que eu disse e que já ecoou o que o Pablo comentou, que assim, a regra já tem. Por falta de regra, ninguém morre nesse país. A questão é fazer cumprir do jeito certo. E aqui é uma regra também, de novo, o juiz para olhar isso vai ser terrível, tá? Por isso eu acho que tem que ser subjetiva. Diminui a quantidade de responsabilidade dos administradores? Em geral, sim. Provar culpa é muito complicado. Um gestor vai pedir a ajuda do departamento jurídico da empresa. Ele vai pedir um parecer de um legal, ou de um financial advisor, numa operação de M&A, por exemplo. E isso tudo ele vai falar, eu tenho uma decisão informada, eu peguei boa informação. Aí, putz, tem que discutir se a informação era boa ou ruim, estava certa ou estava errada. Para o juiz já começa a ficar meio longe a discussão, né? E a partir disso, isso acaba naturalmente diminuindo a responsabilidade do administrador e eu acho que isso é bom, tá? De novo, o capitalismo implica risco. Ótimo, eu sabia que você ia desenrolar bem. Ótimo, ótima abordagem. Bom, eu queria voltar no assunto que o Pablo colocou na fala inicial dele, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. A gente vê as pessoas querendo escrutinar cada vez mais as decisões dos administradores, mas hoje a gente quer ver não só de repente, pelo intuito de conferir uma boa gestão, se está sendo bem gerido aquele negócio pelo qual eu estou acreditando. Muitas das vezes a gente está procurando brecha para aquilo que você falou, que estamos tentando importar no vídeo de gafanhotos. Queria que você comenta mais um pouquinho sobre esse instrumento de contextualização em relação às class actions, que basicamente seriam você reunir um grupo de classe de investidores ou alguém que se sentiu prejudicado por alguma coisa que aconteceu para processar a companhia. E aí falamos mais de responsabilidade da companhia sobre isso. Eu acho muito interessante poder falar sobre essa coisa de responsabilidade objetiva, subjetiva. Acho isso, e aí uma opinião pessoal, acho isso tudo uma forma única de dar discricionariedade ao juiz. Na verdade, é o que ele acha. Isso tem consequências coletivas também, né? Isso significa inconsistência e dificuldade de previsibilidade, porque aí passa a ser o que o indivíduo acha. E ele continua sendo um ser humano e, portanto, com preconceitos, vieses, preferências, como calha de ser para todos nós. Acho que a gente deveria ter normas mais objetivas. Se aconteceu, não aconteceu, e algumas coisas, claro, deixam de ser possíveis. Não só neste caso, mas... Eu queria fazer mais um comentário também, que eu acho que é importante. Eu estava falando de regime, falei muito de CVM, eu acho que a CVM é um elemento relevante aqui, mas esqueci de falar de outros que são importantes. Queria chamar a atenção para a SUSEP, para o Banco Central e principalmente para o Conselhinho. Porque aqui eu quero chamar a atenção para ele, acho o modelo do Conselhinho é um dos órgãos mais importantes que nós temos aqui, é o segundo órgão, é o de revisão, tudo que foi julgado por qualquer uma dessas entidades reguladoras do mercado, pode ser revisado no Conselhinho. E por que eu acho ele tão importante? Porque, tal como o CARF ou como o Conselho de Previdência Social, ele tem uma função de previsibilidade. Mais do que os julgamentos individuais, esses órgãos
de revisores administrativos, decisores revisores, deveriam e deve ser cada vez mais de apontar, de novo, eu acredito pouco na lei escrita, muito pouco. Eu acredito no que as pessoas fazem, as máquinas burocráticas, os agentes de mercado fazem a partir disso. E, é claro, a CVM tem interpretações que evoluem ao longo do tempo, mas acho que é fundamental que o Conselhinho e essas organizações, mais do que julgar casos específicos, também deveriam se preocupar em dar previsibilidade, em mostrar opiniões, porque isso guia o comportamento, isso gera expectativas e guia o comportamento dos agentes do mercado. Então, o Conselhinho lançou um livro sobre prescrição. Ótimo. Eu gostaria de ver um livro sobre business judgment ou teoria da decisão, porque isso permitirá não apenas o julgamento dos casos, mas permitirá qualquer um dos agentes, por exemplo, seria ótimo, vamos sugerir ao Conselhinho mandar ao Conselhinho e à CVM, juízes que julgam isso, publiquem suas visões sobre responsabilidade dos administradores, porque isso vai dizer para cada um dos administradores, senhores, aqui não dá, aqui eu não sei, mas para cá está livre, toca aí. Então, isso permitiria, de novo, coletivamente, muito mais oportunidades e muito mais clareza do mercado, previsibilidade. Eu sei que isso é uma conversa chata, repetitiva, mas é isso. Num sistema social em que a gente permite que as pessoas tenham liberdade, e isso significa variação e muitas alternativas, dizer, claro, que vale o que não vale de antemão é vantajoso, porque isso permite decisões melhores, mais uma vez. Então, eu acho que a questão da class action, acho que existe um conflito de interesse fundamental em quem defende isso. Assim, você vê essa bandeira sendo levantada por aqueles únicos que se beneficiariam, e acho que isso já dificulta, porque aqui eu tenho que reconhecer até uma questão emocional aqui, acho que incentivos, benefícios, eu não tenho, como eu disse, criar riqueza é um dos objetivos sociais que a gente tem, mas não é toda a riqueza que merece ser criada. Há riquezas que para o indivíduo que diminuem a riqueza para os outros. E esses modelos de enriquecer deveriam ser socialmente negados. Então, por isso, acho que pessoalmente me envolvo nessa debate. Mas acho que a questão fundamental, e aqui, de novo, adoro estudo comparativo, é como eu fiz o meu doutorado, mas sempre há um limite de como você pode comparar. E aqui há uma diferença fundamental entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema de enforcement privatizado. Nós temos no Brasil um sistema de enforcement, de persecução e investigação totalmente público, com pequenas exceções para mecanismos privados, mas são exceções. Por isso nós temos um Ministério Público tão forte no Brasil. Aliás, o Ministério Público no Brasil é certamente, no mundo, um dos que tem a maior abrangência de competência. A gente pode gostar ou desgostar disso, fica a gosto do cliente. Mas o fato é que a importação do que eu chamo dessa nuvem de gafanhotos é extemporânea, porque ela lá cumpre uma função, lá mesmo criticada, né? Inclusive houve várias revisões no modelo da class action, lá porque se viu que elas estavam exageradamente, elas estavam contraproducentes na realidade, e aqui, portanto, essa importação tem um conflito com o modelo de sociedade que a gente construiu. Por que lá isso é importante? Porque nós não temos um Ministério Público lá. Na verdade, o que se faz lá, a ideia das class action, na ausência de um Ministério Público e na falta de incentivos para perseguir pessoas, na falta de um órgão estatal, ou na falta porque lá o Departamento de Justiça é quem processa, né? E é, portanto, um cargo eleitoral, né, indicado pelo mandante do Executivo. Lá se criou o mecanismo das class action para que houvesse um incentivo para que um indivíduo corresse por ações que sejam maiores do que ela própria, do que ele teria de ganho individual. Então, a class action, tal como ela só existe nos Estados Unidos, a gente tem algumas experiências na Coreia do Sul ou em alguns outros países, mas nenhuma delas está relacionada aos Estados Unidos, porque nenhum outro país tem um sistema absolutamente privatizado de monitoramento e persecução criminal ou de qualquer outra... Isso não faz sentido nenhum no Brasil, a não ser para aqueles que se beneficiariam diretamente. Então, e eu vejo isso dos investidores claramente também, dos investidores brasileiros percebem isso. Então, isso é uma justificativa para que a gente tenha um sistema de monitoramento, investigação e penalização ruim? De jeito nenhum. A gente precisa ter um regime que também funcione neste aspecto. Mas acho muito preocupante que a gente tenha... inclusive, a gente tem uma discussão com o governo que propôs um PL, que é o 2925,
que não muda o nosso sistema de perseguição, ele permite um elemento suplementar, mas não altera, por exemplo, a responsabilidade da CVM ou do Ministério Público. Não altera, ela continua lá. Então, acho que a grande questão aqui de novo, como as bases sobre quais a gente discute e os resultados que a gente quer alcançar, sabendo que isso não é fácil, que é complexo, né? A gente tenta uma coisa, mas o resultado não dá aquele, ou dá outro, ou pior, é difícil mesmo. Mas de antemão dá para dizer, isso é extemporâneo, descontextualizado, e pior do que tudo, do que qualquer uma dessas duas coisas, isso terá um efeito coletivo ruim, que é afastar as melhores pessoas, diminuir a capacidade de captação das empresas e a capacidade de investir. Esse é um número surpreendente. Empresas americanas têm mais dinheiro em caixa, ou seja, investem menos, porque temem class actions. Elas precisam ter dinheiro, o que significa que ela investiu menos, criou menos emprego, remunerou menos aquele capital, porque ela tem um risco que é imprevisível e potencialmente disruptivo e destruidor da própria companhia. Eu vou fazer 3 comentários. Um completamente a favor do seu comentário a respeito de class action em si, tá? Ela tem um problema, ela nunca chega no final. Que geralmente tem acordo. É muito grande, as pessoas acabam fazendo acordo porque tem escritórios que são especializados nisso, eles se chamam Bet the Company. Os escritórios de advocacia que são pagos, especializados para pegar pequenos investidores e ir atrás da companhia, que é um tudo ou nada. Uma chance é de 0,1% de eu perder, mas se eu perder, eu perco tudo. E é muito difícil para um administrador tomar a decisão de seguir com o litígio à frente, mesmo crendo na sua chance de ganhar. Então, acaba tendo acordo em tudo isso. É um instrumento de pressão. E nesse ponto, o Brasil já tem instrumentos coletivos, diferentemente dos Estados Unidos. Eles têm lá um chamado Civil Enforcement, mas é mais restrito. Aqui, a gente tem as associações, a própria Brasca, por exemplo, poderia fazer isso. Tem tutelas coletivas, né? Existem ações coletivas estrito sensu, do Código de Defesa do Consumidor, existem ações civis públicas, isso já do Ministério Público e dos outros legitimados. Cada cidadão pode entrar eventualmente com uma ação popular, dependendo do tipo de matéria. A lei já dá mecanismos que... O que o legislador processual brasileiro entende? Em vez de eu ficar pulverizando, fazendo 1 milhão de pequenos processinhos contra aquela mesma pessoa jurídica ou física que está sendo ré, eu vou fazer um mecanismo de juntar tudo em um processo. Eu vou decidir o mérito ali e, se der favorável a essa multiplicidade de pessoas autoras via tutela coletiva, aí cada uma delas executa individualmente. Isso é para isso que serve o sistema. Então, eu não vejo necessidade, além de eu achar que a class action é uma coisa que não funciona assim, tenho dificuldade de ver isso no Brasil, eu não sei como instrumento de pressão, eu acho que ele nem precisa, para falar a verdade, chegando bem no limite, monte uma associação, consiga alimentar pessoas, cumpra os requisitos da lei, evidentemente, e tome os seus riscos, naturalmente. Eu só tenho uma ressalva com relação à questão do private enforcement, porque, por exemplo, na parte concorrencial, isso desde 2022 é incentivado por legislação, tá? A Lei de Defesa da Concorrência foi alterada em 2022 para incentivar que as pessoas diretamente prejudicadas por um determinado ilícito, um abuso de poder, qualquer coisa, uma infração à ordem econômica, possa entrar com o seu processo individual, responsabilidade civil contra quem foi que infringiu a ordem econômica. Então, isso o sistema já admite, tá? A ver se o PL vai trazer isso também para o âmbito do mercado de capitais, se isso é bom ou ruim em si como política pública. Essa é uma parte que eu não me meto, mas não é inconsistente com o sistema que há hoje, especificamente na parte concorrencial. Ótimo. Eu recebi um puxão de orelha aqui para abrir para as perguntas da plateia, se alguém quiser fazer uma colocação. Sou o Fernando Ninja, do Ninja Advogados. Eu tenho uma pergunta aqui para o Pablo, representante da Brasca, e depois a gente desliga o telefone e você fala pessoalmente. Mas qual é a posição da Brasca em relação ao caso, para a gente ilustrar essa manhã aqui muito produtiva, em relação às americanas? E quem deveria ser responsabilizado? Se todos os administradores, como bem salientou nosso colega aqui, os acionistas de referência e os auditores e contadores envolvidos na tramóia. Eu acho que ali, essa é uma investigação em curso. Acho que o ponto ela não deve ser tratada
de maneira normal. Aquilo ali é uma situação extraordinária pelo tamanho, pelo tempo que durou. Aquilo ali é um negócio realmente gravíssimo. Mas é difícil dizer, e não acho que é o papel da Braskem, de dizer quem é o responsável. O que é absolutamente necessário é que CVM, Polícia Federal, Ministério Público, façam as investigações e haja um processo de investigação. Não tem como. Acho que nenhuma pessoa, a não ser aquelas que estão diretamente investigadas, vai conseguir envolver isso. Tem um monte de detalhe que a gente não sabe. O relatório de independente não saiu. Os primeiros nomes, a gente não tem nenhuma denúncia ainda, nem nas questões que eram mais triviais e mais fáceis de serem provadas, por exemplo, insider trading, que é, né, factual. Aconteceu, você sabe que hora que aconteceu e não tem dúvida sobre aquilo. Então, é difícil dizer quem é o responsável. O que é preciso dizer? É necessário identificar quem, o quanto e no menor prazo possível. Acho que essa é a questão central. Porque, de novo, não tenho informações sobre a Americanas, ela saiu da Braskem, vai voltar, graças a Deus, fico feliz que vai voltar, mas o que é fundamental, e eu não tenho autorização para falar pelas Americanas, o que é fundamental da perspectiva do mercado é que fique claro, quem faz isso vai ser penalizado na medida da sua responsabilidade e com todo o direito de defesa que deve ser garantido. Que menos do que a empresa, e não quero diminuir o caso, a importância dele, o que me preocupa a Braskem é quais são as consequências do nível de mercado. Veja a consequência que nós tivemos deste caso em particular. Nós tivemos um mercado de dívida, de equity já estava fechado. O mercado de dívida ficou fechado durante 6, 7 meses, 8 meses, fechado. Você imagina a situação disso. Tem empresas nossas, empresas que não têm nada parecido com aquilo, ou seja, não tem nenhuma empresa pequena ou pouco profissional, só tem ali a primeira linha, primeiro time mesmo, que estava recorrendo a financiamento com special situations, com stressed assets. Olha a consequência disso. Muita gente que não tem nada a ver sofreu consequências seríssimas, porque houve ali durante um momento assim, qual é o tamanho desse negócio? E rapidamente as companhias falaram assim, não tem risco sacado, não tem risco sacado, isso passou rápido, mas mesmo depois que isso foi dito, ainda assim, o mercado ficou fechado durante 8 meses, num dos momentos de maior tensão financeira que nós enfrentamos nesse momento. Veja, qual é o balanço? Se vocês for pegar o balanço das companhias hoje, quantas delas, nessas condições que nós temos, são sustentáveis a longo prazo? O que nós vemos hoje é a reabertura do mercado. Na verdade, as pessoas desesperadas, porque precisavam captar, estão captando caro. O que nós vemos nesse momento é aquelas pessoas que tiveram acesso ao mercado, que quiseram captar caro, estão começando a encontrar financiamentos minimamente razoáveis, não bons. Olha a consequência disso. Então, o caso é importante, eu não quero diminuí-lo, mas como entidade, a gente precisa assumir um papel de olha, quais são as consequências que isso teve. E eu vou dizer, elas são gravíssimas. Não apenas do ponto de vista de confiança, eu acho que isso já está superado, não há mais essa dúvida. Isso está circunscrito, né? Inclusive porque, de fato, tudo indica fraude mesmo. Indica, não tem nem como afirmar isso. Mas a verdade, olha as consequências para o mercado. Tivemos quase 1 ano sem captação, gente. O que isso significa em termos de geração de emprego, de investimentos? A gente conseguiu captar caríssimo. Olha que loucura é isso. A taxa média de custo de captação hoje das companhias abertas está em 17%, 18%. Não vou lembrar aqui a vírgula, tá? Mas 17%, 18% ao ano. É a mais barata que tem, tá? 17% ao ano. O AAA. O AAA organizado, governança redonda. Quantos negócios existem com essa taxa, com esse custo? São pouquíssimos. Do ponto de vista de país, percebe que isso é gravíssimo. Essas empresas são as responsáveis pela maior parte do investimento desse país. Quanto que isso custa para todo mundo? Essa que é a minha preocupação. E, portanto, de novo, para que quem quer que seja ocupado seja identificado, se defenda, né? Tudo republicano, normal, nada de... Não tem inquisição aqui, né? Nós defendemos o republicanismo, que, né, ninguém... Mas as consequências disso tudo são muito graves e ainda estão acontecendo. Abro para mais uma. Temos tempo para mais uma. Obrigada. Não, Pablo, eu queria te escutar um pouquinho mais também em relação... Você falou que dessa ação do IBRAM, no STF, e que tem alguns fundos
que estão atuando para financiar esse tipo de causa lá fora, né? Aqui também, esse tipo de causa se diz movidas por municípios ou contra empresas em outras jurisdições? E queria entender que fundos são esses também. São fundos, eles existem no exterior e há 2 aqui em operação no Brasil, alguns deles já um deles com captação fechada, já, ou seja, ele já está populado. São fundos que se dedicam exclusivamente a processar empresas. Só esta função. Por que isso? Veja só, vamos supor, vou dar um exemplo para você. A gente fez os números e a gente vai publicar isso em breve, mas eu acho que vale a pena um exercício apenas. Suponha que você tem 10% de chance de vencer. Ou seja, qualquer um que fazer, tem 90% de chance de ganhar, de perder. Todo mundo concordaria, é uma ação que você não entraria. Ou a chance de perder é muito maior do que a de ganhar. Mas suponha que você, ao entrar com essa ação, tenha mesmo nesse evento raro de você, improvável de você ganhar, você vai ganhar 30% desse valor de 10. 30% de 10, quando você tem um processo de 50, 100 bilhões, vale a pena, ainda que você perca 40. Se você ganhar 1, financeiramente valeu. Então, qual que é a grande questão? Por que isso acontece? É porque há uma heterogeneidade muito grande no tamanho das companhias. Então, e o custo de trazer esse processo é fixo. Quanto custa um processo dele? Custo, né? O salário desses caras aqui, 10 milhões? 15 milhões? Né? 20 milhões, vamos colocar alto. Vamos supor que você ganhe um processo com indenização de 100 bilhões. Valeu os 98 que não deram nada. Então, você tem porque há uma heterogeneidade muito grande e as grandes são muito grandes, isso é normal, acontece em todo lugar do mundo, porque tem modelos de negócio que são mais escaláveis que os outros. Então, você sempre vai processar as grandes por qualquer razão e nunca vai processar nenhuma das pequenas, porque qualquer uma delas, ainda que você vença mais frequentemente, nunca haverá um prêmio tão grande assim. Então, essa é uma disfunção que, de novo, coisas boas podem ser usadas para o bem ou para o mal, como o avião. Né? Você pode usar o mercado de capitais para investir em empresas produtivas, ou fazer arbitragem, ou fazer coisas que geram riqueza, mas você também pode usar para coisas não tão legais assim. E este talvez seja um dos melhores exemplos. A gente fez uns números sobre isso. Vale mais a pena você investir num pool, mesmo que você ganhe 1% das vezes, tá? Inclusive com acordo, tá? Não é chegar ao fim. Se você chegar a um acordo de 1% das vezes, financeiramente vale mais a pena do que investir na empresa. Nenhum, na verdade, esse é o ponto. E aí, quem que acha que eventuais... Essa é uma discussão sobre onde você aloca o risco, porque do jeito que está, esse cara não paga nada. Mas você pode colocar o custo para ele. Então, se você perder, você paga. Essa é uma forma de desincentivar, de aumentar o risco. Mas aí ele vai fazer um investidor amoral, né? Não é imoral, mas amoral vai fazer ainda assim a conta. Então, quanto custa a sucumbência, quanto custa o que eu perder, probabilidade de ganho, e ainda vai valer a pena ainda. Então, de novo, instituições, como você desenha instituições que sejam... Também, né? Exato. Exatamente. Não sei quem vai pagar a conta. Não, sempre quem vai pagar a conta é o investidor que vai receber uma parte da indenização, mas vai perder os 30% dele e vai perder porque perdeu na empresa. Entende? No fundo, é a empresa e o investidor que perdem. Sempre, esse caso. Colocação. E o mundo público está recheado disso também. Tá? Claro. Então, eu posso fazer até uma conta simples. Os municípios devem estar com cláusulas exclusivamente de êxito de 30%, coincidentemente. Bom, eu vou fazer uma rodada aqui para considerações finais. A gente chegou. Por favor, põe nas suas considerações também, por favor. Então, o meu comentário aqui é breve, tá? Esse movimento dos fundos que a gente está vendo agora, é claro, é um dinheiro imenso envolvido. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares, para não dizer a ação especificamente da Vale que está na Inglaterra. Mas essa atuação desses fundos, isso já acontece, na verdade, há bastante tempo no Brasil, tá? A gente lida muito com arbitragem aqui. Não, eu quero dizer o seguinte: a mecânica, a ideia, para começo de conversa, esses venture capital, os eles de fazer isso, né? O cara investe em 100 companhias, 99 dão errado, uma dá certo, e o cara progride com aquela uma. É a mesma lógica aqui. Mas falando desses fundos especificamente, arbitragens são caras.
tá? São litígios bastante caros e muitas das vezes arbitragens são trazidas por gente que não teria o caminho para poder começar aquele processo e eles recorrem a esses fundos para que façam custeio. Isso hoje já tem tese, doutorado sobre isso e tal. Isso aí já é muito conhecido, tem fundos que fazem propaganda disso abertamente. Então, assim, eu acho que é só um movimento. É natural, é uma oportunidade de investimento do fundo e do cotista. Se isso é bom ou é ruim em termos de política pública é outra coisa, mas assim, eu vejo isso como uma evolução de um quadro que já acontece faz 15, 20 anos. Mas não é igual, mas é um salto, desculpa, um salto. Oi? Não é igual a VC, desculpa. Vulture Funds e VC Funds não são iguais. Não estou falando que são iguais, estou falando que a lógica de investimento de um cara que está num fundo desses é você investe em um atacado e ganha no que der, certo. Vou dar uma criptomoeda, por exemplo. Da perspectiva pública. Estou falando assim, o cara que está custeando, o cara que está custeando. Não é igual. O ativo dele é litígio. O ativo dele é litígio. Exato. O ativo é litígio. Bom, eu acho que no final das contas as considerações que eu tinha são as do começo, que é essa questão. Bom, a gente está falando aqui de responsabilidade civil de administrador e é um tema que chama muita atenção, preocupa muito quem está lá na linha de frente no mercado. Agora, a mensagem de paz e esperança juiz tá mais tendente a ir pela linha das sociedades anônimas pelo 159, parágrafo 6º. Não é por de 10 ganhar de administrador, é caro litigar. O êxito é incerto, então não há incentivo para as companhias ou para os acionistas em substituição processual da companhia ir atrás dos administradores em juízo. Na arbitragem a gente tem menos visibilidade, mas a nossa experiência aqui de dia a dia no mesmo sentido. Não é comum chegar ao ponto de ir a litígio. É mais comum que isso acabe na CVM. Acho que, no fim das contas, isso é bom. É bom em termos, inclusive, institucionais. Tá? Eu acho que, assim, em brevíssimas palavras... Bom, também pecando pela repetição, né, inevitável, mas acho que a ideia, acho que a conclusão é que, aí olhando um pouco do ponto de vista de CVM, né, é que existem limites claros, né, acho que em termos gerais o administrador pode, né, dormir tranquilo na medida em que ele demonstre diligência, né, na medida em que ele demonstre que, né, a decisão foi informada, foi refletida, não há conflito de interesse. Se isso for demonstrado, ele tem relativa ou quase absoluta certeza de que o mérito da decisão não vai ser reavaliado e, por conta disso, ele pode, né, naturalmente atuar, tomar os riscos que são necessários e ter tranquilidade na gestão da sociedade ou de um fundo. Eu acho que, de novo, o papel que me cabe aqui de associação e como a gente vê as questões coletivas, mais do que casos específicos. Eu acho que a gente tem um desafio de criar instituições melhores nesse país. É assim que cria desenvolvimento, em todo lugar do mundo. E existe um debate relevante. Eu acho que o regime que nós temos hoje, ele é bom, mas ele ainda tem limites, ele precisa ser melhorado. Eu diria, especificamente, é preciso ter mais recursos no modelo que nós temos hoje para evitar, que não é próprio do mercado de capitais, é do Brasil, infelizmente, essa percepção de impunidade, que nem é tão verdadeiro. Por exemplo, hoje, o Conselhinho fez uma multa de centenas de milhões num gestor. Confesso que nem conheço o caso, mas veja, não é não punição, há punição, né? Mas ainda persiste essa perspectiva a percepção de impunidade. E acho que isso precisa ser combatido. E o desafio aqui, é claro, e eu estou falando desses senhores aqui que constroem isso no dia a dia como parte desse sistema, mas para quem está vendo de sistema, é necessário organizar melhor esses recursos. O papel, por exemplo, do conselhinho, a importância que aquele negócio tem, perto dos recursos que ele conta, ou perto da capacidade do que ele poderia fazer, é ainda tímido. É tímido. Então, é importante reforçar o papel da CVM, é gente que entende, é gente bem intencionada, nunca vi nada nem minimamente questionável lá, mas é preciso que a sociedade, em particular em casos de grande visibilidade, tenha clareza. Olha, não vale a pena pular o corguinho. Existem riscos, a gente está aqui é muito fácil, de novo, a vida do engenheiro de obra pronta. Quem está lá na cadeira com pouco tempo para decidir, sabendo que pode perder o emprego, meu amigo, ele ganha pouco e não é. Por mais que ele ganhe pouco. Porque
o que ele pode construir ou destruir, ou o que aquela pessoa teve que passar para chegar naquele papel ali, nenhum deles ganha mais do que deveria ganhar, por mais que eles ganhem, né? Sentar numa cadeira de CEO da Vale é uma cadeira pesada, do CEO da Petrobras ou de qualquer uma dessas companhias, porque tudo tem consequência e consequência para pessoas, né? E é muito relevante. Essas pessoas dormem pouco, elas dormem pouquíssimo. E é razoável, senão elas seriam psicopatas, né? Incapazes de sentir, né? Elas têm uma responsabilidade enorme. A maior parte deles não consegue ficar muito tempo. E, claro, tenho certeza que a maior parte deles faz o que melhor pode, e quem não faz tem que ser punido. Obrigado. Vou fazer uma mensagem de encerramento, agradecer a presença das pessoas que puderam vir aqui, agradecer a presença de quem pôde nos assistir. Eventuais perguntas que a gente tenha recebido, a gente responde por e-mail. Foi um prazer estar aqui com vocês todos hoje. Eu deixo uma mensagem de que a gente tenha mais debates, que o mundo jurídico ajude a construir, o mundo do direito ajude a construir soluções de país, né, e que caibam dentro do nosso tipo de cultura, sem muita seletividade, com um pouco menos de orientação a litígio, de repente, para a gente compor bons resultados. Eu sou muito averso à regulação de exceção. Então, quando a gente chega e vê alguma coisa, desenvolve um monte de controles e regras para punir exceção. E como você colocou bem, Pablo, está na hora de a gente ser rápido, célere, e mostrar que o sistema não está contaminado, estanca aquilo, pune exemplarmente, eventualmente, e continue com o sistema. Eu acho que discussões como essa são muito frutíferas. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Um bom dia para todos. Muito bom, hein? Fantástico.